Bom dia, queridos. Bom dia. Nessa manhã de domingo, é um privilégio estar aqui. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios 5, versículos 14 e versículo 15. 2 Coríntios 5, versículo 14 e versículo 15. Amém? Abram suas Bíblias, abram os seus tablets, não importam. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Amém? Posso ler, queridos? A palavra diz assim. Eu estou lendo na nova Bíblia Viva, tradução em português. A palavra diz assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a vida velha. O versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem tenham recebido dele a vida eterna. Possam viver não mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Amém, queridos? Quando eu vejo esse texto, quando eu leio esse texto de Paulo, eu resumo ele numa palavra, que é o que eu queria falar essa manhã com vocês. E a palavra é inveja. Paulo fala que devemos ter cuidado em não querer satisfazer a nós mesmos e que devemos ter a certeza de que Cristo já trouxe o que precisamos. Por isso, quando eu li esse texto, veio à minha mente a questão da inveja, queridos. E eu quero meditar com vocês nessa manhã como a inveja pode nos paralisar e nos fazer sair da presença do Senhor. Vejam a definição de inveja. Eu fui buscar no dicionário e eu achei a seguinte definição. Inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Tem uma segunda definição que diz que é um desejo irrefreável de prosseguir ou gozar o que é de outro. Queridos, vocês perceberam como a inveja é perigosa? A inveja chega a provocar nas pessoas um desgosto, a pessoa fica deprimida porque o outro tem e ela não. Mais do que isso, ela faz na pessoa, ela cria na pessoa um desejo irrefreável de possuir algo. Muitas vezes a inveja faz com que nós busquemos o que não temos, ou que nós possamos ser alguém diferente de quem somos. Queridos, a inveja é definida como um sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada. Vocês percebem o perigo? Vocês percebem o perigo que tem a inveja entrar em nossos corações? Por isso que nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Paulo fala isso. Se nós começamos a olhar para o lado, se nós começamos a olhar para o que os outros têm e nós não, nós corremos um grande risco. E por que nós corremos esse grande risco, mesmo estando na presença de Cristo? Porque muitas vezes nos deixamos levar por esse tipo de pensamento, de comparar nossa vida com a vida dos outros. E quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida dos outros, nós deixamos de olhar o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Queridos, o pecado que nos ronda, o pecado que circula ao redor de nós, ainda tem um impacto significativo em nós. Muitas vezes, dependendo da situação, o pecado faz com que nós olhemos apenas para o nosso umbigo, fazendo a vida resumir-se apenas em nós e nas nossas necessidades. Quando nós começamos a dar vazão a esses pensamentos, atitudes começam a surgir em nossa vida e começamos a ser motivados e direcionados pelas nossas vontades, necessidades e sentimentos. Nesse ponto, querido, nós deixamos de olhar a Deus e de todo o suporte e providência que Ele nos tem dado, para olhar o que não temos. Nós começamos a olhar por aquilo que falta, e não para as bênçãos que nós temos recebido diariamente do Senhor. A hora que nós começamos a agir assim, nós começamos a nos comparar com os outros, dizendo coisas como, tal pessoa tem mais do que eu,
tal pessoa vive melhor do que eu não mereço isso, eu mereceria coisa melhor pelo que eu faço, e por aí vai, queridos. Porque isso tudo começa a entrar no nosso coração e nós começamos a pensar e agir muitas vezes dessa maneira. Nós perdemos o foco daquilo que é a vontade de Deus. E sabe o que isso faz com a nossa vida? Isso transforma a nossa vida numa vida de descontentamento, de inveja e de egoísmo, porque nós só ficamos olhando para nós. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A inveja é egoísta, porque na inveja, a única pessoa que realmente importa somos nós. A inveja tira o nosso foco, pois ela nos faz olhar para o lado, comparando a nossa vida com de outras pessoas. E nós passamos a nos relacionar com este mundo de uma maneira horizontal. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de olhar para o alto. Querido, nós jamais podemos tirar os nossos olhos do alto, pois é de lá que vem o nosso socorro. Salmo 121, no versículo de 1 a 5, deixa isso muito claro. O salmista diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado como sombra para o proteger. Querido, se nós perdemos essas verdades, se nós perdemos essa confiança e deixamos de olhar para o alto, nossa visão será mantida, será focada nas coisas aqui da terra. Iremos tentar buscar paz, propósito, significado em coisas que não vão nos satisfazer, porque as coisas terrenas não nos satisfazem. Elas dão uma segurança aparente, elas dão uma paz aparente, elas trazem um propósito aparente. A única coisa que nos satisfaz é a presença de Deus na nossa vida. Nada na terra pode satisfazer nossos anseios, queridos, porque nada na terra vai conseguir superar aquilo que Deus tem para nós. Salmo 73, versículos 25 e 26. Ouçam o que está escrito. O salmista escreve assim: quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Queridos, que declaração linda! Que inspiração teve o salmista quando a fez. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse salmista reconheceu que ele só tem o Senhor e que ele quer uma comunhão constante com ele aqui na terra. E ele diz que só isso importa. E para dizer que só isso importa, ele faz algumas comparações. Ele diz, mesmo que eu perca a minha saúde, mesmo que o meu coração fraqueje, mesmo que eu fique fraco, abatido, ainda assim, eu vou colocar toda a minha força no Senhor. Quando eu leio essas palavras, querido, sabe o que eu vejo? Palavras de alguém que tem uma comunhão verdadeira com o Senhor. Palavras de alguém que sabe quem é o Senhor e sabe quem Ele é. Mas sabe o que eu amo na Bíblia, queridos? Será que a vida desse homem foi sempre assim? Será que ele de cara deu essa declaração e viveu isso como uma verdade na vida dele? Só para a gente pensar um pouquinho e entender o contexto desse salmo. Ele era um sacerdote. Muito provavelmente ele era um levita, encarregado dos louvores e do serviço no templo do Senhor. Esse homem entrava no templo do Senhor. Esse homem fazia os serviços no templo do Senhor. A vida desse homem era uma vida de serviço, porque vocês sabem que os levitas das tribos de Israel viviam exclusivamente a serviço do Senhor. Só que um dia, ele deixa de olhar para o alto. Apesar de nós termos lido como ele dizia que só tinha o Senhor,
num determinado momento da vida dele, ele olhou para o lado. Vocês querem ver como ele olhou para o lado? Acompanhem comigo o Salmo 73, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. A palavra diz assim no versículo 1: certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro. Queridos, aqui ele começa a dizer que Deus é bom, mas coloca uma condicional. Sabe por que ele coloca uma condicional? Porque ele já não se sente uma pessoa de bom coração. Veja como ele diz: as pessoas que têm coração puro, ele não se inclui nessas pessoas. O pecado já está começando a rondar a vida dele, seus pensamentos já começaram a traí-lo, ele já começa a questionar se verdadeiramente é bom estar na presença do Senhor. No versículo 2 ele diz: mas quanto a mim, quase tropecei e caí, porque por pouco não abandonei o caminho certo. Opa, ele reconhece que quase caiu. Isso é um exemplo para nós. Sabe por que ele reconhece que quase caiu? Vamos continuar a leitura, queridos. O versículo 3 diz assim: porque tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. O que ele teve, querido? Inveja. Queridos, quando ele começou a ter inveja, isso mexeu com as suas emoções. E o seu foco passou a ser comparar a vida dele com os outros, com aquilo que ele não possuía. Por isso que a inveja é perigosa. A partir do versículo 4, ele diz as comparações que ele fez. Vamos ver. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa da sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com estes homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda perguntam: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Queridos, percebam as comparações. Percebam como ele coloca as coisas que o incomodam de uma maneira bem clara. Ele gostaria de ser um deles, de não ter mais que se preocupar com as coisas, do poder de ter mais do que ele tem, de usufruir as coisas boas da vida, de viajar mais, de passear mais. Como diríamos, ele olhou a grama do vizinho e viu que ela era muito mais verde do que a dele. No versículo 13 ele diz assim: será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas do pecado? Vejam qual foi o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo pela manhã. Piora, queridos. Olha o que a inveja faz. Piora. Porque se ele antes estava reclamando e se comparando, agora não basta só a comparação. Porque agora ele diz que tudo que ele fez foi em vão. Tudo que ele trabalhou para o Senhor foi em vão. E ele vai além, ele começa a questionar se valeu a pena ter o coração puro, de manter a dignidade, de não abraçar o pecado. Ele ainda diz que a vida dele é um sofrimento. Ele começou a olhar só para o seu próprio umbigo. A inveja estava operando a milhão nesse homem, queridos. A inveja agiu da forma correta. Primeiro trouxe a comparação com os outros. E depois trouxe aquele sentimento de que eu mereço mais, eu sofro mais. Será que tudo que eu passo
é verdade? Será que tudo que eu faço eu deveria continuar fazendo? No versículo 15 ele diz assim: se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus. Vejam o que ele diz aqui. Ele aqui começa a buscar uma forma de justificar sua vontade. Ele ainda reconhece que se fosse como os maus, ele seria um traidor. Porém, quando nós lemos esse versículo com calma, nós podemos imaginar que ele pensa seriamente em fazer alguma coisa. Ele já está refletindo sobre sair da presença do Senhor. E o versículo 16 diz: mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Veja como ele começa a pensar. Ele começa a questionar Deus. Ele começa a se sentir injustiçado, se sentir desprezado. Ele, na realidade, ele está dizendo: Deus, eu sou seu. A minha vida é uma vida de dedicação ao Senhor. Mas quando eu olho essas pessoas que te desprezam, que não te entendem, que procuram outras coisas no mundo, essas pessoas têm coisas boas, elas têm posses, elas têm um carro melhor que o meu, elas vivem em casas melhores que a minha, elas viajam muito mais, elas vivem muito mais tranquilas. Comparações, queridos, que levam um sacerdote a questionar sua vida de dedicação a Deus. Queridos, a inveja pode nos levar a um distanciamento muito forte de Deus. Nós precisamos nos cuidar, precisamos entender as vontades de Deus para a nossa vida. Eu já falei para vocês várias e várias e várias vezes como eu amo a Bíblia. Ela mostra a história de um sacerdote, alguém que era separado, alguém que levava o povo à presença de Deus. E esse homem agora está abrindo, escancarando o coração, mostrando todas as suas dúvidas, colocando todos os seus questionamentos. Eu falo para vocês que a Bíblia é uma história de pessoas, pessoas como nós. E o sacerdote é como nós, queridos. Sabe por que ele é como nós? Porque lá em Apocalipse 1,6 diz assim: ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna, ele reina para sempre. Amém. Jesus, ele nos torna sacerdotes do Senhor, por isso que ele diz: ide e pregai o evangelho. Nós somos sacerdotes. Então, quando eu olho essa história na Bíblia, eu vejo que o meu coração também está sujeito aos sentimentos da inveja. E eu preciso saber me defender, queridos. Eu preciso não perder o foco no alto. Eu preciso não perder o foco em Jesus. Queridos, como eu gostaria de estar aqui pregando para vocês e dizer que eu estou sempre contente com tudo que eu tenho. Como eu gostaria de estar aqui e dizer que eu não reclamo. Que muitas vezes eu não olho para o lado e digo: Senhor, porque Ele tem e eu não. Como eu gostaria de dizer que meu coração é totalmente satisfeito e pleno com tudo que eu tenho. Muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes eu entro em choque. Mas aí eu me lembro da misericórdia e da graça do Senhor. E quando eu me lembro da misericórdia e da graça, é que eu percebo que tudo isso que eu olho, tudo isso que eu questiono, não agrega nada de bom. Não traz nada de bom, traz momentos. E momentos são passageiros. Só o Senhor é eterno. Só o Senhor é soberano. Só Ele me satisfaz plenamente. Estando eu bem ou estando eu mal, Ele continua sendo o meu Deus. Ele continua sendo o meu Deus e continua me dando aquilo que eu não mereço, porque eu recebo pela graça dele. Queridos, o Salmo 73, 17 mostra onde este homem se levanta de quase tropeçar. O Salmo 17 muda completamente o discurso dele, o Salmo 73, no versículo 17. E aí, esse versículo vai dizer assim: então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Queridos, ele entendeu o triste destino, porque provavelmente ele estava orando, provavelmente ele estava colocando todas essas coisas na presença de Deus, e Deus falou com ele.
Ele ouviu Deus, e ele percebeu a misericórdia de Deus para com a vida dele. E Deus mostrou que na presença do Senhor, Deus falou, olha, na minha presença, você tem vida eterna. E na minha presença, você vai comer o melhor dessa terra. Porque são promessas do Senhor para aqueles que são dele. Queridos, ele entendeu o mover de Deus. E quando ele entendeu o mover de Deus, ele pôde dar um ensinamento maravilhoso para nós, que está lá no versículo 21 a 24. Ele diz assim, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. Apesar de tudo isso, olha o versículo 23, queridos. Apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com sua sabedoria durante essa vida e depois me receberá com honras. Queridos, Deus nunca nos abandona, nem vira as costas para nós. Mesmo o salmista agindo, como ele mesmo disse, como um irresponsável, ainda assim o Senhor o segurou pela mão. O Senhor nos guia, querido. O Senhor nos segura pelas mãos. E mesmo quando nós escorregamos, quando perdemos a fé, como começamos a olhar para o lado, em vez de olhar para o alto, Ele está sempre pronto a nos receber de volta, sempre pronto a nos socorrer, como um pai amoroso recebe seu filho. Quando Pedro estava afundando, porque ele olhou para as ondas, ao invés de manter o foco em Jesus. Queridos, e aí eu parei para pensar e fiquei imaginando, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei o seguinte, Senhor, Jesus devia estar acima das ondas. Porque se tinham ondas, e quem já esteve no mar com ondas sabe o que é isso. Quando o barco está balançando, para você ver o que está na frente, só se aquilo que está na frente estiver acima das ondas, Jesus devia estar no alto. E Pedro tirou os olhos do alto e olhou para o lado. E quando ele olha para o lado, sabe o que ele vê? As ondas. E aí ele se assusta. E ele afunda. Só que quando ele afunda, ele grita, socorre-me, Senhor! E imediatamente Jesus estica a mão e o salva. Foi o que aconteceu com esse salmista, queridos. Ele entrou no templo do Senhor e falou tudo. Provavelmente, eu acho que a oração dele foi uma reclamação enorme. E ele deve, quando ter terminado de reclamar, Deus falou, você terminou, agora deixa eu falar com você. E aí ele pôde dizer isso que nós lemos. Queridos, esse homem totalmente recuperado, e sentindo a presença do Senhor, tendo ouvido o Senhor falar, ele escreve o que nós lemos. Lá no versículo 25 e 26, quem mais tem no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Palavras de alguém que encontrou o que realmente vale a pena. Queridos, quando nós estivermos totalmente satisfeitos com Deus e com aquilo que Ele nos dá, seremos livres dos sentimentos da inveja. Se ainda existem em nós sentimentos de inveja, é porque nós não entendemos o prover de Deus na nossa vida. Porque jamais, queridos, a gente poderia se comparar com aqueles que não têm o Senhor. Porque a gente sabe o fim deles se eles não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, Jesus é o nosso socorro sempre presente. Ele não questiona as nossas dúvidas, ele nos ajuda a mudar, ele nos ajuda a refletir, se nós deixarmos ele ajudar. Jesus é a transformação em nossa vida, tudo está nele, tudo é dele, para ele e por ele. Queridos, Jesus quer que possamos abrir os nossos corações. Quando nós estamos incomodados, nós temos que abrir os nossos corações e colocar para fora tudo o que nos afeta. Tem gente que muitas vezes vai orar e diz assim, Senhor, tu sabes o que está me machucando, me ajuda.
Deus sabe o que está te machucando, mas Ele quer que você fale o que está te machucando. Porque assim Ele vai ajudar a vir cura sobre a sua vida. Ele trará cura nos nossos pensamentos. Queridos, viva a certeza sempre que o Senhor é conosco, que Ele conduz os nossos caminhos, que Ele conduz os nossos pensamentos, que Ele conduz a nossa vida, nos guiando pela mão direita. Ele nos pega pela mão e nos guia. Tem uma declaração linda, eu já estou encerrando no Salmo 27:10, queridos. A palavra diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é difícil ver amor maior do que mãe. A mãe ama de uma maneira incondicional o filho. Quantas vezes você vê um filho aprontar, e a mãe vira e fala: é o meu filhinho. E a palavra está dizendo aqui: ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Queridos, Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Olhe para o alto, queridos. Não perca o foco em Jesus. Não olhe para o lado. Não deixe que a inveja se estabeleça no seu coração. E quando nós fizermos isso, nós estaremos entrando na presença daquele que pode e sempre irá nos acompanhar. Amém, queridos? Eu queria orar com vocês. Se vocês permitissem, eu queria orar com vocês. Eu queria que nós pudéssemos orar e colocar na presença do Senhor, se por algum motivo, de alguma maneira, de algum jeito, nós temos tido inveja daquilo que está ao nosso redor. Se existe, de alguma maneira, algum resquício nos nossos corações, que nós possamos nessa manhã colocar na presença do Senhor e buscar que venha a cura, porque com certeza Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Podemos orar, queridos? Como eu sempre falo, minha oração é aquela que eu estou sentindo no meu coração. Orem aquilo que está no coração de vocês. Orem aquilo que está tocando e falando ao coração de vocês. Porque é isso que vai trazer a verdadeira cura. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora em Tua presença, Senhor. E mediante a palavra lançada que foi essa manhã, eu quero Te pedir perdão, Senhor. Eu quero entrar em Tua presença pedindo perdão pelos pensamentos que muitas vezes vêm sobre mim, pelo meu olhar nas coisas dos outros e na cobiça e na inveja. Senhor, tenho tanto a aprender ainda contigo. Tenho tanto a aprender com as questões daquilo que são os posicionamentos que o Senhor espera de nós. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a poder ter mais a Tua presença, a buscar mais comunhão com o Senhor, a estar mais focado na Tua presença. Senhor, eu quero dizer como salmista, mas dizer de todo o coração, de todo o meu ser, de todo o meu entendimento: só o Senhor é meu Deus, só o Senhor é soberano, só o Senhor me satisfaz, me dá a paz, e só no Senhor eu tenho a plenitude. Pai, me ajuda nessa caminhada. Me ajuda, Senhor, a limpar o meu coração, a limpar os meus olhos, a minha mente, a poder ficar na Tua presença, a poder ter o Senhor como Senhor soberano sobre todas as coisas. Pai querido, como diz o salmista, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. E se houver algum caminho mau, me transforma, Senhor, porque eu quero ser transformado pelo Senhor para experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe e traga cura nesse momento sobre aqueles que precisam. Abençoa e traga cura, mostra o Seu amor e a Sua graça àqueles que precisam nesse momento, mostrando que o Senhor nos pega verdadeiramente pela mão e nos conduz. Senhor, se tem alguém que ainda tem algumas indecisões, como esse sacerdote teve, fala poderosamente aos corações,
Fala quem é o Senhor. Fala da tua graça e da tua misericórdia e nos transforma. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor é um Pai que nos conduz e nos dá graça. O Senhor é um Pai que sempre está ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, a nós ficarmos ao seu lado. Nós precisamos do Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos que cada vez mais o Senhor cresça em nós, para que nós diminuamos. Porque quanto mais nós diminuímos, menos nós vamos olhar para nós mesmos. E vamos olhar fortemente para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui está. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, queridos.